Seja bem-vindo ao vídeo em que você vai aprender a diferença de sentido próprio e sentido figurado. Eu começo com uma teoria que não vai levar mais do que 5 minutos. E aí, logo depois, nós vamos treinar com exercícios de fixação, com frases retiradas de provas de concursos públicos, em que você já vai treinar o que você vai ver na sequência nas questões de concurso, tudo bem? Então, a gente começa com a teoria. Você está no vídeo que trata de semântica. O que é semântica? Semântica é o estudo do sentido do vocábulo. O sentido que diz respeito ao uso do vocábulo. Por exemplo, você fala assim, é morfologia e semântica, né? Muita gente pergunta qual a diferença. Morfologia é o estudo da classe da palavra, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um advérbio. Semântica é o estudo do sentido que a palavra tem naquele contexto. Semântica é contexto. Toda palavra que é utilizada num contexto, ela pode estar vinculada ao sentido dicionarizado, que é o sentido próprio. Então, eu quero que você pegue a sua caneta aí, só para a gente fechar essa teoria, eu quero que você escreva assim, ó, tanto faz dizer sentido próprio, ó, tudo isso é sinônimo. Sentido próprio, anote todos que eu vou colocar mais, tá? Sentido real, há bancas que falam sentido real, outras falam sentido lógico, significado lógico, outras falam sentido dicionarizado. E há aquelas que falam do sentido denotativo. Tudo isso, ó, vou repetir. Tudo isso é sinônimo. E é muito importante você saber esses nomes, que eles significam a mesma coisa, porque tem gente que erra porque não entendeu o enunciado. Por exemplo, há bancas hoje, como a FGV, que usam sentido lógico. Elas falam sentido lógico. Assinale a alternativa que tenha sentido lógico. Elas não falam mais sentido denotativo, como as bancas falavam no passado. Então, você tem que saber que tudo isso é a mesma coisa. Denotativo, lógico, dicionarizado, real, próprio. Tudo isso pode ser usado. Quando você diz que minha mulher é linda, ok, todas as palavras aqui estão no seu sentido real. Mulher, linda, tudo bem? Tá. Já do outro lado, temos o sentido figurado. Ó, sentido figurado. Aí você vai anotar os sinônimos. Há bancas que usam sentido figurado, outras usam sentido conotativo, outras, ou linguagem conotativa, dependendo da banca, enfim, aí você vai ver variações. Outras usam, por exemplo, FGV, sentido não lógico, fora, a FGV às vezes fala, fora do seu sentido lógico, não lógico. Aqui, ó, deixa eu colocar só mais um, literal. Tudo isso é sinônimo. E assim, é triste porque se o aluno não decorar esses nomes, ele erra a questão por desconhecimento aí de vocabulário, tá? Tudo isso é a mesma coisa, tá? Sentido figurado, sentido conotativo, sentido não lógico, sentido próprio, sentido real, sentido dicionarizado, denotativo, literal, tá bom? E o que é o sentido figurado, conotativo? É aquele, ó, minha mulher é uma flor. Quando você diz que minha mulher é uma flor, repare, minha mulher não é uma flor de fato, né? Então, é como se fosse uma flor. Ela não é uma flor de fato. Esse é o sentido figurado do vocábulo flor. Ele saiu do seu sentido real, a flor, que é a plantinha, e aqui está sendo utilizado no sentido figurado. Existem manhas que vão te ajudar a resolver as questões. Obviamente, eu vou te dar uns mecanismos de sobrevivência para as questões mais complexas. A teoria é essa, é simples, mas há questões em que as bancas podem realmente complicar a vida do candidato. Então, nós agora vamos treinar
E aí, à medida que formos resolvendo as questões, eu vou te mostrar umas dicas que vão ajudar nas piores questões. A teoria foi, ó, você está estudando semântica. Semântica diz respeito a sentido do vocábulo, sentido da expressão. Existe o sentido real, que é o sentido próprio, denotativo, e o sentido figurado, que é o sentido não real, conotativo, não lógico. E agora, convido você a treinar comigo. Eu coloquei aí para você 8 frases retiradas de provas de concursos públicos, só para você fixar. E aí, no próximo bloco, nós vamos às questões. Tudo bem? Então, diante de cada uma delas aí, você vai buscar palavras que possam estar sendo utilizadas no seu sentido conotativo, aí você vai marcar 2, ou denotativo. Ou seja, quando a gente olhar e perceber que alguma está no sentido conotativo, na frase, aí a gente vai sublinhar, tá bom? Quando não precisa sublinhar nada. Ó, 1. Não conseguimos o atendimento no banco. Repare que o vocábulo banco, isso aqui foi uma prova da FGV, cara, incrível, né? Uma frase simples como essa. A palavra banco, ela pode ter 2 significados. Pare para pensar. Ó, banco pode ser o banco instituição. Tudo bem? E existe banco mobília. Existe. Ó, afaste o banco da mesa. Repare. Nesse contexto, banco é o quê? Não conseguimos o atendimento no banco. Semântica tem a ver com setas. Sempre. Setas, né? Essa palavra banco está ligada a qual palavra? Atendimento. Atendimento, então banco se relaciona com atendimento. São palavras que indicam que nesse contexto, banco está sendo utilizado com sentido de instituição, instituição bancária. O sentido de banco aqui é real ou figurado? Sentido real, sentido próprio, sentido denotativo. Código 1. E aí, eu vou começar a fazer você pensar. Essa questão foi uma questão da FGV em que a banca conduziu o candidato a errar a questão, era uma pegadinha. Porque ela já começava dizendo que o vocábulo banco, dependendo do contexto, pode ter mais de um sentido, que é o que nós chamamos de vocábulo polissêmico. Polissemia. Poli quer dizer muitos, semia quer dizer sentido. Banco é um vocábulo polissêmico porque tem mais de um sentido. Isso não acontece só com banco, acontece, por exemplo, com canto, palavra canto. Eu posso dizer o canto da sala e o canto daquela mulher. É belo. Então, veja, cantar, canto de espaço, né? Então, vê, há vocábulos que podem ter mais de um significado, mas isso não significa que, agora preste atenção, seja o banco instituição ou, ainda que fosse o banco mobília, nos 2 casos o sentido seria real, porque os 2 significados estão dizendo respeito ao sentido denotativo, dicionarizado. Ele é polissêmico, mas não é porque ele tem 2 ou mais sentidos, é essa dica, a primeira dica que eu estou te passando. Não é porque tem um sentido pode ter o sentido de instituição, pode ter o sentido de mobília, não é por isso que um sempre vai ser o real e o outro vai ser figurado. O vocábulo pode ter 2, 3 sentidos e todos dicionarizados, todos no sentido real. A banca tentava conduzir o candidato ao erro, mas naquele caso, seja a instituição, repito, seja mobília, o sentido é real. Então, a gente chama isso de polissemia. Polissemia são os vários sentidos de uma palavra. E em ambos os casos, seja instituição, seja mobília, o sentido é próprio, denotativo. E isso é muito legal, porque quando você começa a consultar
o dicionário, você começa a ver que os próprios dicionários registram isso. Já já eu vou te mostrar como fazer isso na hora que você for consultar, mas daqui a pouco eu mostro. Tudo bem? Então vem próximo. Ele foi muito doce e atencioso comigo. Alguma palavra fora do seu sentido real? Sim, doce. Por que está fora do sentido real? Porque ele não é doce de fato, ele foi meigo. Veja, como é que eu sei? Porque nesse contexto, doce está mandando seta para ele. Ele é uma pessoa. Nesse caso, a gente chama isso de reificação. Ó, eu estou usando vários nomes que você vai ver em prova. Quando você diz ele foi muito doce, a gente está fazendo uma reificação. Hoje eu vou te mostrar uma questão de semântica que trata de reificação. O que é o processo de reificação? Não precisa anotar agora não, porque eu vou mostrar isso ao longo da aula. Reificar é transformar, trazer do mundo humano, pegar qualquer elemento, homem, enfim, e dar a ele uma característica de coisa. Quando você diz ele foi muito doce, você está reificando a pessoa. Nesse caso, ele, que é uma pessoa, está sendo tratada como um objeto. Isso não é ruim não, tá? Isso não é ruim não, isso é um processo típico da linguagem. Então, ele não é doce. Por exemplo, o café é doce. Ah, esse café está doce. Ele foi doce? Não, você está reificando a pessoa. Isso é que a gente chama de reificação. Isso é o sentido figurado. Vá anotando tudo. Com o tempo você vai começar a entender essa história. Outra coisa, coloque seta. Ó, doce está mandando seta para ele. Por isso que é figurado, porque ele é pessoa. Se é pessoa e eu estou dizendo que é doce, então eu estou reificando. Reificação. Tudo bem? Posso ir? Vou só colocar aqui ao lado, que é reificação. Anote aí. Reificar é tratar seres humanos como objetos. Próxima. O sujeito que assaltou a loja estava mascarado. Primeira coisa que se faz, isso aqui foi uma questão da VUNESP, e a banca perguntava se mascarado estava no sentido real ou figurado. Vamos, você está aí ao vivo, vamos embora, eu quero mais do que o gabarito, eu quero você explicando, porque agora, próximo vídeo, são questões. E aí, eu quero você adquirindo firmeza, segurança nesse vídeo ainda. Primeiro passo, ó, mascarado. Era uma questão da VUNESP, ela perguntava se mascarado estava no seu sentido figurado. Dependendo do contexto, mascarado pode vir no sentido figurado. Por exemplo, quando você diz assim, não gosto daquela mulher, ela não é confiável, ela é mascarada. Naquele contexto, ela não usa máscara de fato. Então, quando eu digo que ela é mascarada, significa que ela não é sincera, né? Tá. Tudo depende do contexto. Nesse contexto, mascarado tá mandando seta para quê? Para onde você colocaria a seta? A relação semântica de mascarado tem a ver com assaltou. Assaltou com máscara. De fato, nesse caso, estava com máscara. Sentido próprio, sentido denotativo, usando máscara. Próximo. A bateria das crianças parece não acabar, sempre colocando setas, ó, bateria. Bateria, nesse contexto, se refere a quê? Crianças, mais um processo de reificação. O que eu estou fazendo? Ó, reificação. Quando for reificação, eu vou usar o código assim, ó. Vou colocar um asterisco e um círculo, tá bom? Quando for reificação, ó. Reificação, Drisso, cai na minha prova, cai, isso é semântica. Ó, então, bateria das crianças. Veja, está tratando crianças como se fossem
aparelhos eletrônicos. Veja, o sentido é real? Não, o sentido é figurado, código 2. Sempre colocando as setas. 5, vamos embora, cada vez, aí você vai ficando cada vez mais rápido. Minha memória não se desgrudava daquela cena. E meu olhar apagava a paisagem a meu redor. Então vamos lá. Busque, seja um farejador de vocábulos. Minha memória não se desgrudava. Desgrudar aqui. O que significa desgrudar? Desgrudar é não descolar, né? É isso que ele quer dizer. Nesse contexto, desgrudava se refere a quê? Memória. Memória gruda ou desgruda? Cola ou descola? Não. Pronto, já achei aí uma palavra no seu sentido figurado. Código 2. Veja se há mais, ó, se tem mais. Minha memória não se desgrudava daquela cena e meu olhar apagava a paisagem a meu redor. Tá, vem comigo, ó. Apagava. Apagava. Eu quero você procurando aí no contexto, colocando as setas que vão te ajudar na hora das questões, ó. Apagava, nesse contexto, tá ligado aqui? Olhar. Olhar, tá? Apagar. Uma coisa é eu dizer assim, eu vou apagar as anotações do papel. Beleza, apagar é colocar uma borracha, usar uma borracha, né, que vai excluir aquela informação. Nesse caso, apagar está vinculado a olhar. Olhar faz isso de fato real? Não. Sentido figurado. 6. O funcionário estava meio confuso com os dados. E aí? Aí, na hora que você está resolvendo a questão, você vai ver aí que as bancas normalmente não sublinham mais. Antigamente, quando as questões eram mais simples, as bancas sublinhavam. Hoje, raramente você vai ver isso, a banca sublinhando qual é a palavra que ela quer que você veja se está no sentido real ou figurado. Ela deixa a frase solta e você que tem que ficar procurando alguma palavra ali que suscite alguma discussão, que é o que você está fazendo aqui. Ó, quando você olha para a frase 6, e aí? O funcionário estava meio confuso. Quando você fala meio confuso, confuso aqui está ligado a funcionário. Funcionário, confuso é o que faz confusão, é o que não tem certeza. E aí, alguma palavra, essa palavra ou alguma outra usada no seu sentido não real? Não, tudo no sentido real. 1. Código 1. Tudo bem? 7. Humorismo, isso aí foi FGV. Humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio dos outros. Eu quero que agora você faça direitinho do jeito como eu estou te falando. Primeira coisa é colocar seta. Cócegas está mandando seta para onde? Está se referindo a quê nesse contexto? Humorismo é a arte de fazer cócegas. Cócegas está ligado a raciocínio, tá? Raciocínio. Recebe cócegas? Não. Então, nesse contexto, como está ligado a raciocínio, o sentido é figurado. Código 2. Chorou intensamente até dormir. Aí você vai buscando, ó, chorar, sentido real, intensamente, sentido real, dormir, cair no sono, sentido real. Nenhuma palavra desvinculada do seu sentido dicionarizado. Portanto, a frase 8 está integralmente construída no seu sentido lógico. É assim que você vai ver, ó, lógico, real, denotativo, dicionarizado. Tudo isso é sinônimo. No próximo vídeo, aí você vai comigo num ritmo crescente. A gente vai começar com bancas mais tradicionais e até simples, com Suplan, Vunesp. Depois você vai à FCC, Fundação Carlos Chagas, que é a banca que elabora com provas de tribunais, grandes tribunais. Aí depois você vai subir ainda mais de nível, vai chegar à FGV e aí no final você vai relaxar com o Sebrasp.